Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que está, aos poucos, mudando as regras do jogo no nosso mundo digital. A ideia é de construir tecnologia que já nasce privada e segura. Sabe, numa era em que nossos dados valem ouro, é fundamental entender como essa mudança de mentalidade, de apagar incêndio para evitar o fogo, está protegendo a gente desde o começo. Para começar, vamos entender qual é o problema central que essas novas filosofias de design querem resolver. Dá para a gente chamar isso de o problema da porta destrancada. Pensa um pouco nisso. Imagina só, você compra uma casa nova, investe uma grana e quando chega, descobre que a coisa mais básica de segurança, que é trancar a porta, não foi feita. Pior, vai que você nem sabe onde fica a chave. Parece um absurdo, né? Mas, por muito tempo, foi exatamente assim que a nossa tecnologia funcionou. Pois é, historicamente, muitos sistemas, muitos aplicativos vinham de fábrica com as configurações mais abertas e inseguras possíveis, e isso jogava toda a responsabilidade da segurança no nosso colo, sabe? A gente que tinha que fuçar em menus complicados para tentar se proteger. A porta vinha escancarada, e era problema de cada um descobrir como e por que trancar. A boa notícia é que a gente está vivendo uma virada de chave nesse pensamento. A indústria, por bem ou por mal, está sendo obrigada a mudar de um modelo que só conserta o estrago para um que evita que o estrago aconteça. E essa diferença, gente, é brutal. A abordagem reativa é tipo instalar um alarme depois que a casa já foi assaltada. Não adianta muito, né? Já a abordagem proativa é projetar a casa com uma porta que já vem trancada, com paredes fortes. A grande sacada é antecipar os riscos em vez de só ficar correndo atrás do prejuízo. O primeiro conceito fundamental aqui é o de privacidade desde a concepção, ou Privacy by Design. A ideia, criada pela doutora Anne Cavoukian, é que a privacidade não pode ser um remendo, uma coisa que a gente adiciona depois. Não, ela tem que ser parte essencial do projeto, pensada desde a primeira linha de código. E essa ideia, que parece simples, mudou completamente as regras do jogo. E para complementar, a gente tem a segurança por padrão. A lógica aqui é bem direta. A opção mais segura tem que ser a padrão e ponto final. O sistema já tem que vir cascudo, sabe? Com o mínimo de brechas possível, sem que a gente precise fazer um curso de segurança digital só para usar um aplicativo novo. Mas essa tal de privacidade desde a concepção não é só uma ideia jogada ao vento, não. Ela se baseia em 7 princípios muito claros, que funcionam como um verdadeiro manual de instruções para construir sistemas em que a gente possa confiar. Vamos passar por eles rapidinho. O primeiro é ser proativo, ou seja, se antecipar aos problemas. O segundo, privacidade como padrão, que é aquilo que a gente já falou. O mais seguro vem primeiro. O terceiro é ter a privacidade embutida no design, fazendo dela parte da estrutura. O quarto, funcionalidade total. Prova que dá sim para ter segurança e uma experiência boa ao mesmo tempo. O quinto é a segurança de ponta a ponta, protegendo o dado em toda a sua jornada. O sexto, visibilidade e transparência. É sobre ser claro e honesto. E o sétimo, que talvez seja o mais importante, é o respeito pelo usuário, colocando quem usa a tecnologia em primeiro lugar. Ok, mas como é que isso tudo sai do papel e vira realidade? Quais são as ferramentas que um desenvolvedor tem na mão para construir sistemas seguros de verdade? Bom, a ferramenta número 1 é a criptografia. Pensa nela como uma fechadura digital super avançada para os nossos dados. Ela garante que mesmo que alguém consiga pegar um arquivo, não vai entender nada do que está escrito ali. Ela basicamente embaralha a informação e só quem tem a chave certa consegue ler. E aqui tem um ponto super importante. Para a proteção ser completa, a criptografia precisa agir em 2 momentos. Em trânsito, que é quando a gente manda uma mensagem ou acessa um site, e em repouso, quando esses dados estão parados, guardados num servidor, por exemplo. Se você só protege um desses, é como trancar a porta da frente, mas deixar a janela do fundo escancarada. Além de trancar os dados, outra técnica muito poderosa é a de esconder identidades. Muitas vezes, as empresas precisam analisar um volume gigante de dados, mas sem saber de quem é cada informação. E é aí que entram a anonimização e a pseudonimização. Olha, a diferença aqui parece pequena, mas do ponto de vista legal, é gigantesca. Um dado anonimizado, na teoria, deixa de ser um dado pessoal porque o processo para ligar ele de volta a uma pessoa é supostamente irreversível. Já o dado pseudonimizado é como se recebesse um apelido, um código. A chave para descobrir quem é quem ainda existe e precisa ser muito bem protegida. E vale muito a pena dizer, esses conceitos todos já não são mais só uma dica de amigo ou uma boa prática. Hoje, eles são exigências da lei, em legislações super importantes no mundo todo. Se a gente bate o olho na tabela, uma coisa fica bem clara.
Seja a GDPR na Europa, a nossa LGPD aqui no Brasil ou a CCPA na Califórnia, todas elas têm um alcance enorme, protegendo os dados das pessoas onde quer que eles estejam. Elas dão direitos básicos, como acessar e apagar os dados. E o ponto principal, elas estabelecem multas pesadíssimas para quem não cumpre as regras, forçando as empresas a levar o assunto a sério. A tendência global é essa, não tem volta. Certo, mas por que essa conversa toda sobre princípios e leis realmente importa na nossa vida? Simples, porque as consequências de ignorar tudo isso são muito, mas muito reais. 87 milhões. Esse número aí é a estimativa de pessoas que tiveram seus dados do Facebook coletados e usados de forma indevida no escândalo da Cambridge Analytica. E esse caso é o exemplo perfeito do que a gente estava falando lá no começo. O problema ali não foi um hacker super genial que invadiu tudo. O problema foi uma função da própria plataforma que funcionava exatamente como foi projetada. Só que foi projetada sem a privacidade como padrão. Ela deixava um simples teste de personalidade coletar dados não só de quem fazia o teste, mas de toda a rede de amigos da pessoa, sem ninguém saber. E isso nos leva a uma regra de ouro da segurança que é um pilar da privacidade desde a concepção, a tal da minimização de dados. A lógica é simples. Se uma empresa não coleta uma informação que não é 100% necessária para o serviço dela, ela simplesmente elimina o risco daquele dado vazar. Não tem como vazar o que não existe. É uma ideia simples, mas absurdamente eficaz. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Da próxima vez que for usar um aplicativo ou serviço novo, vale a pena se perguntar: essa tecnologia foi feita pensando primeiro em me proteger, em me dar autonomia? Ou as barreiras e as configurações que eu vejo existem mais para proteger os interesses da empresa? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o tipo de futuro digital que a gente está construindo.